Nós vimos aqui, na lição de terça-feira, em Gálatas capítulo 1, verso 4, que nos diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, diz as Santas Escrituras, diz a palavra de Deus. Ou seja, Jesus, ele morreu como sacrifício pelos pecados do mundo. Agora, o interessante desse texto, que você precisa anotar nesse texto, é que não foi você que levou Cristo à cruz do Calvário, não fui eu que levei Cristo à cruz do Calvário, mas quem leva Cristo é ele mesmo. Diz a palavra que o qual a si mesmo se entregou, uma decisão dele. Ele que se entregou, é a vontade dele. Ele perde a vida e ele tem poder de dar a vida, diz a palavra de Deus, diz as Santas Escrituras, ele mesmo disse, ele tem poder de reaver a vida. Então Jesus, ele entrega a vida por nós. Não foi o homem que leva, não foi o homem gentil que levou, não foi o homem judeu que levou, mas ele mesmo entregou a vida por nós, diz a palavra de Deus. Agora, interessante, se Jesus se ofereceu para morrer, se nós sabemos que ele morreu por nós, o que essa morte de Cristo ela trouxe de benefício? Pouca coisa é falada sobre isso, mas eu quero tocar aqui. A primeira coisa, Jesus ele morreu para reivindicar o caráter de Deus, que havia sido esmagado quando o homem pecou. Ou seja, Jesus ele morre primeiro para reivindicar o caráter de Deus. Isso precisa estar muito bem elaborado em nossa mente. Então, a primeira coisa é morrer para reivindicar o caráter de Deus. E você deve perguntar, mas por quê? Quem é o ofendido por causa do pecado? Quem é o único ofendido por causa do pecado? É Deus, porque Deus ele não peca, Deus ele não erra. Então ele é o único ofendido por causa do pecado. O homem não é ofendido por causa do pecado, o homem ele é o progenitor do pecado. É diferente. Nós somos progenitores do pecado. O salmista nos diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, diz a palavra de Deus. Nós nascemos em pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, o único ofendido por causa do pecado é Deus. Então, quando Jesus ele morre, primeiro ele reivindica o caráter de Deus, diz as Santas Escrituras, e ao reivindicar o caráter de Deus, quando Jesus se oferece para salvar, o Jesus também, ao reivindicar o caráter de Deus, Jesus também ele salva o homem. O homem se torna salvo porque Cristo morreu na cruz e o caráter de Deus foi reivindicado. Porque o maior ofendido com o pecado, nós sabemos que não é o homem, pelo contrário, o homem ele é o progenitor do pecado, o maior ofendido com o pecado é o próprio Deus. Então, Jesus ele nos substitui, porque nós não teríamos condições de reivindicar o caráter de Deus. Por isso que a gente não crê nesse negócio de perfeccionismo. Porque qual é o homem que poderia reivindicar o caráter de Deus nesta terra? Pergunta a você. Qual o homem que seria perfeito o suficiente para reivindicar o caráter de Deus? Qual o homem? Não existe homem algum que possa representar a Deus. Não existe homem algum que possa reivindicar o caráter de Deus. O único é Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele foi capaz, por isso que ele é chamado na Bíblia do segundo Adão. Ele faz o papel de substituto. Ele substitui você e reivindica o caráter do Senhor. Ou seja, como substituto dos pecadores, ele nos dá a grande verdade de libertação, de salvação. Por isso que a Bíblia nos fala que Jesus ele é a coberta que nos cobre. Jesus ele é aquele que ele é a tampa do propiciatório e cobre todos os nossos erros, todos os nossos defeitos. Jesus é aquele que é único, não há ninguém como ele. Agora, nós precisamos entender que um outro ponto importante dessa lição de terça-feira é que eu quero citar esse texto da irmã White,
A irmã White, ela, é a fé pela qual eu vivo, página 100, ela diz o seguinte: não é a vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que ele não os aceitará por serem pecaminosos, sem préstimo. Digam: sei que sou pecador e essa é a razão porque necessito de um Salvador. Nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais possa pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa, diz Sr. White no texto A Fé pela qual eu vivo. Ou seja, não há ninguém que possa representar melhor a Deus e substituir o homem pecador do que Jesus Cristo. Ele é único. E a gente tem que compreender isso. Ele é o único que pode se apresentar diante de Deus como aquele que foi perfeito em todas as coisas. Jesus, ele não errou. Ele não errou.